Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, né? A sua igreja. Gente, o maior engano é a salvação fácil que é vendido pelas igrejas, que as igrejas oferecem aos seus membros, não colocando como vinde a mim como estáis, mas que as pessoas devem permanecer da mesma maneira. Será que essa é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que você venha para a igreja, que você conheça Jesus Cristo e que você permaneça da mesma maneira? Que você não faça, que não busque nenhuma mudança? Ah, mas Jesus é que tem que me mudar. Não, se Deus me mudar, eu mudo, senão eu fico dessa mesma maneira. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que agradar a Deus. Ó, vamos ler aqui em Mateus. Vamos ler Mateus primeiro. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, o que dá para se entender é que o que é muitos? O que dá para se entender é que muitos é muita gente, mas poucos são escolhidos. Tem a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que existiam 10 virgens e as 10 estavam ali esperando o seu Senhor, mas existiam 5 prudentes e 5 loucas. Então, gente, olha só, 10 virgens. Vamos imaginar que a sua igreja, ela tem aí, vamos supor, 20 membros. Só para a gente ter uma ideia, com um número baixo, gente. Vamos supor que a sua igreja tenha 20 membros. Só que desses 20 membros, 10 membros são as 10 pessoas fiéis. Então vamos lá. Porque às vezes muita gente acha assim, não, peraí, são 10 virgens. 5 foi e 5 ficou. Então quer dizer que metade da igreja vai ser salva. Agora eu vou dizer para você, vou explicar como é que funciona as coisas de Deus. Então vamos supor que tenham 20 membros na sua igreja. Faz a conta aí na sua casa. De repente, desses 20 membros, 10 são pessoas que são virgens perante Deus. Virgens. Pessoas que estão ali esperando o Senhor. Então vamos supor, metade da igreja. Metade não está ali por estar. Metade está ali buscando Deus. Só que dessa metade dessas que estão buscando Deus, 5 são prudentes e 5 fazem de qualquer maneira. Então existem 10 que não querem nem saber de nada, estão na igreja por estar. Existem 5 que estão buscando a Deus, mas de qualquer maneira. E existem 5 realmente que estão esperando Deus. Agora, você consegue entender que 1/4 da igreja será salvo através dessa palavra? Nessa conta, você pode perceber que 1/4 da igreja será salvo. Por quê? Porque 10, metade não está nem aí para nada. Então, quer dizer, das 10 que quer levar a coisa a sério, porque a Bíblia fala só de 10 virgens, só de 10 virgens. Não está falando daquelas pessoas que é o povão da igreja. E aí, o que acontece? Só que quando fala isso, gente, eles falam, vamos supor que 5 prudentes e 5 loucas, mas Jesus, ele não está se referindo à igreja, placa de igreja, mas sim a todas as pessoas porque as pessoas, Deus vai escolher todas. E às vezes, de igrejas aí não vai ser salvo ninguém. Então será, porque a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Imagine se Deus estabelecesse um número, 1000 pessoas vão ser salvas. 1000. Então quer dizer que Deus pode pegar nenhuma igreja e salvar 500. E igreja salvar 1, e na outra igreja salvar 2, e na outra igreja não salvar ninguém. E aí eu te pergunto, será que quando Jesus ele fala muitos são chamados, mas poucos escolhidos, você se encontra, ou você está aprendendo a estar no meio dos que estão escolhidos? Ou você nem se importa? Ah, já que você veio pela graça, né? Jesus salvou você,
É o favor não merecido, você vive de qualquer maneira, achando que Deus vai salvar a igreja inteira. Então, gente, as igrejas estão... Hoje não se prega mais Apocalipse. Se fala muito pouco em salvação. Fala assim, olha, tem que... A gente vai falar... vou fazer um vídeo... Todos os obstáculos para a pessoa ser salva. Jesus é o caminho. Tem que se aceitar Jesus. Mas Jesus, ele deixa claro o quanto é difícil ser salvo. É difícil. A porta é estreita. Ele mesmo declara que a porta é estreita, não é larga. E hoje, o que tem se lutado muito é apenas ali, vou para a igreja, tô salvo no Senhor e não tem problema. Vamos abrir aqui, ó. Jeremias 7, versículo 3. Olha só. Deus, ele não muda. E essa é a palavra de Deus. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Agora, para imaginar. Olha o que Deus fala. Que assim diz o Senhor. Ele diz assim, ó, melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu farei habitar neste lugar. Deus levantou, farei habitar neste lugar. Então Deus levantou Jeremias para falar para o povo que era para melhorar as obras, os caminhos deles, que não estava bom, não estavam de acordo com o que Deus queria. E aí Deus faria com que eles habitassem ali, em Israel, em Jerusalém. Ali, na cidade, na terra prometida. Terra que emana leite e mel. Mas para habitar na promessa, né, da terra, Deus falou para eles melhorar os caminhos, as obras, que aí Deus faria que eles habitassem. Agora, para imaginar. Se para o povo habitar na terra, numa cidade, num reino, onde qualquer um entrava ali pelos portões, qualquer um entra pelos portões, e aí Deus falou para eles melhorar os caminhos e as obras, que aí Deus faria eles habitar naquele lugar. Agora imagina, para você habitar no esconderijo do Altíssimo, na habitação de Deus, onde está preparado a salvação. O que será que Deus quer de você, que Deus quer de mim? Será que Deus quer que a gente venha de qualquer jeito? Quer dizer, que para pisar nessa terra, né, Ele manda melhorar os caminhos e as obras, que Ele vai fazer habitar na promessa, que é a terra que emana leite e mel. Imagina lá, na terra prometida, ruas de ouro, de cristal. Então, gente, não é de qualquer maneira. Não é apenas indo para a igreja e ficando da mesma maneira. Então, é o que eu te falo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muito, o que é muito para você? Se eu te desse 10 reais, é muito para você? Não é muito. 10 reais hoje não é praticamente nada. Se eu te desse 20 reais, é muito? Não, para muitas pessoas é muito que não tem nada. Mas não é muito. Eu acho que um dia você gasta. Se eu te desse 50 reais, é muito? Não é muito. Mas se eu falasse para você, eu te dou 1.000 reais, você vai falar, nossa, é muito. 10.000 reais, é muito. Então muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas se eu falasse para você, eu te dou 50 reais, é pouco? Não é pouco, para muitas pessoas é pouco. Agora se eu falar para você, eu te dou 10 reais, você vai falar, não, é pouco. Não é pouco? Então muitos são chamados e poucos escolhidos. Então você tem que ver que uma grande quantidade chamada, mas poucos são escolhidos. Teve uma passagem na Bíblia, olha só, para a gente poder entender o que é para Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É uma situação, se a gente for ver a palavra de Deus e notar a palavra de Deus, a gente pode ver que muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chamou a Gideão. Olha, Gideão, você vai livrar o meu povo
junta aí, chama as pessoas aí, porque eu vou livrar. Junta um povo. Então Gideão juntou um povo a mando de Deus. E olha só aqui no Juízes, capítulo 7. Pra vocês entenderem um pouco sobre muitos são chamados e poucos escolhidos. A gente vai fazer aqui, pra vocês entenderem. Então, Gideão se levantou de madrugada e tomou o povo que com ele havia de se acamparem junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outro terceiro no vale. E disse o Senhor: Gideão, muito é o povo que está com você, para que eu dar aos midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel se não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, olha, tinha 22.000 e 10.000 ficaram. Certo? Então veja bem, muitos são chamados. Então olha só, gente, tinha 22.000, voltaram, ficou 10.000. Então tinha 32.000 pessoas com Gideão. Tinha 32.000 pessoas com Gideão quando Deus falou a Gideão. Gideão juntou 32.000 pessoas. É muita gente. Muitos são chamados. E aí Deus começou a falar. Quando Deus falou assim, olha, lá no versículo, lá em Juízes ainda, capítulo 7, versículo 4. Ele disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá para contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez o povo descer e beber a água, e assim diz o Senhor a Gideão: qualquer que lamber a água com a sua língua, como a lambe os cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se apanhar de joelho e beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o resto do povo abaixou-se de joelho a beber a água. E disse o Senhor: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na sua mão. Então, gente, 300. Pouco. Então, se você colocar o que é a vontade de Deus, o que é aquilo que Deus pensa, então você vai ver aqui nesse exemplo de Gideão, tinha 32.000 pessoas e apenas 300 pessoas foram escolhidas. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E se a gente pudesse converter isso para salvação, é muito pouco. É muita gente, poucos serão arrebatados. Porque não é a quantidade. Será que você estaria no meio desses 300? Será que você seria salvo se for dessa maneira? Porque a visão do homem de Gideão, ele já trouxe 32.000 pessoas. E Deus falou: não, com 300 você vai livrar. Só que fala que os inimigos, tinha ali muitos inimigos. Mas vamos mudar aqui, em vez de inimigos, se for uma salvação. Porque a salvação vem da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, você não vai subir. E essa é a palavra. Deus falou: olha, Gideão, aqueles que eu falar, vai. E aqueles que eu não falar, não vai, não. Não vai. Então, vamos meditar na palavra. Vamos buscar a Deus, vamos tomar cuidado, porque a salvação fácil que se prega não é bem assim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E se for dessa maneira que a gente vê, como vê Deus, porque Deus não vê como vê o homem, é muito grave.
É muito grave, porque só na primeira leva ficou 1/3. Deus rejeitou 2/3 de todo mundo que estava lá. E depois, gente, a próxima nem se compara. Não tem 300. Para 10 mil. Primeiro foi 22 mil fora. De 32 mil ficou 10 mil. E depois de 10 mil ficou só 300. Então, para você ver como Deus, Ele diz: melhorar os caminhos, as obras que eu farei habitar nesse lugar. Então há uma escolha. Você pode escolher viver a palavra de Deus. Você pode escolher fazer a vontade de Deus. Porque se você não ficar, você vai fazer igual essas mais de 31.500 pessoas. 31.700 pessoas. Você vai voltar para trás. Ó, vamos para encerrar. 2 Coríntios 6:17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, o que acontece? Não toqueis nada imundo. Não é porque você é salvo através de Jesus Cristo, pela graça, favor não merecido, que você pode viver de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer maneira. Deus falou: olha, aqueles que descer, pôr a língua na água, se aí você separa, aqueles que levar a mão na boca para beber, você separa. E com esses 300 de 32 mil pessoas. Então, vamos tomar cuidado. A salvação, ela não é fácil. Eu vou fazer um vídeo sobre todos os obstáculos que existem para que você seja salvo. Não é apenas você falando: não, mas só no nome de Jesus eu sou salvo. Não é não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que não tocar em nada imundo. Aí Deus vai te receber. Você tem que emendar os seus caminhos, suas obras. E aí Deus fará você habitar com Ele. Não pensa você que é fácil. Não pensa você que você pode viver de qualquer maneira, que você pode fazer qualquer coisa, que você pode rejeitar a palavra de Deus, porque você vai ficar aqui. Você vai morrer e você não está salvo. Essa é a palavra, gente. Essa é a palavra de Deus. Para analisar aqui o povo que Deus escolheu, que estava com Gideão. Para analisar a parábola das virgens. Não diz que a igreja inteira vai ser salva. Não diz que você, se você viver dessa maneira que você está, se você não consertar os seus caminhos, suas obras, que Deus vai fazer você habitar onde Ele está prometendo, na terra prometida. E hoje a nossa terra prometida é lá com Ele, é lá com Jesus Cristo. Então, Ele disse: sai, não toque nada imundo, e eu vos receberei. Ele está dizendo que vai receber a gente. Não é para a gente nesse momento receber Jesus na nossa vida. E eu vos receberei. Então, gente, vamos meditar. Não pense assim: estou salvo porque o meu pastor está falando que eu estou salvo. Não, faça por onde. Faça aquilo que Jesus ensina. Guarde os mandamentos. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão. Se tiver que fazer alguma coisa, faça. Se tiver que ouvir uma palavra que não vá de acordo com o que você pense, dê ouvido à palavra de Deus. É melhor do que Deus te rejeitar. Olha, gente, vamos pensar. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Medite na palavra de Deus. A gente deixou aí os versículos. Pensa bem. Pegue como exemplo essas 32 mil pessoas que Deus fez a seleção. De 32 mil ficou 300. Então Deus vai selecionar quem vai ser arrebatado. E se você estiver fora, se você não quiser se consertar, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se arrepender dos seus erros e fazer as coisas de qualquer jeito, vai ser muito pouca gente. E você vai ficar com a quantidade, com os muitos que foram chamados. Mas seja um dos poucos escolhidos. Porque essa é a palavra: muitos são chamados, poucos escolhidos. E Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar. Você que espera realmente a salvação, compartilhe os nossos vídeos. Mande para as pessoas. Escreve um e-mail na nossa página, para sempre que você estar
ligado aí nos vídeos que vão sendo colocados na nossa página. Coloque e-mail das pessoas que você conhece. Evangeliza, ajuda nessa obra. E Deus vai te abençoar. Eu entrego e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.